olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Câmara em Pauta. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Estatuto do Controle de Armas de Fogo. E para que você saiba, conheça esse assunto, entenda melhor, nós preparamos uma matéria. 116 pessoas morrem por dia no Brasil por disparos com armas de fogo. Dados do Mapa da Violência de 2015. Atualmente, a Câmara dos Deputados discute uma possível substituição do Estatuto do Desarmamento, que está em vigor hoje, pelo Estatuto do Controle de Armas de Fogo. Pela nova proposta debatida em Brasília, todos os cidadãos teriam o direito de possuir e de portar armas de fogo para legítima defesa ou para a proteção do patrimônio próprio, desde que cumprindo requisitos mínimos. Pela lei atual, a pessoa precisa declarar a efetiva necessidade da arma. O projeto também reduz a idade mínima para a compra de 25 para 21 anos, estende o porte para autoridades como deputados e senadores e retira os impedimentos para pessoas que respondem a inquérito policial ou a processo criminal. A única barreira seria a existência de condenações criminais pela prática de infração penal dolosa, ou seja, intencional. Qual o impacto que a mudança pode ter sobre a segurança pública? A atual legislação tem sido eficaz na prevenção de crimes com armas de fogo? As pessoas devem ter o direito de se armar? É o debate deste Câmara em Pauta. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o delegado de polícia e professor de Direito Penal e Criminologia da Pontifícia Universidade de São Paulo, a PUC de São Paulo, o senhor Edson Baldan. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu aqui agradeço. Então vamos começar falando sobre justamente o Estatuto do Controle de Armas de Fogo. E a gente gostaria de saber, professor, como que o senhor se posiciona diante desse estatuto? Bem, eu reitero o agradecimento para poder participar desse debate que é tão relevante para a sociedade em geral, já que estamos falando aqui da permissão ou não para o cidadão comum tenha em sua casa um instrumento extremamente letal que é a arma de fogo. Eu vou falar, obviamente, à luz da ciência criminal, né, da criminologia e do direito penal, mas sem esquecer aqui a minha experiência de mais de 20 anos como delegado de polícia, boa parte desse tempo no Departamento de Homicídios de São Paulo, onde lidávamos com o crime de morte. Outro dia iniciei uma discussão dessa numa rede social e o primeiro argumento é de que eu fazia isso com a tranquilidade de quem tem um privilégio, porque eu tenho o direito a portar arma de fogo, então o cidadão estaria sendo tratado de forma não isonômica porque ele não tem esse mesmo direito. E aí eu argumentei, né, já de saída, que eu como policial eu tenho o dever, não é direito, eu tenho o dever de andar permanentemente armado porque eu tenho a obrigação de intervir diante de qualquer ocorrência criminal que eu presencie. Então, é óbvio que eu devo andar com o meu distintivo, com a minha carteira, com a minha algema e com a minha arma para a minha autodefesa e para a defesa da sociedade que me paga o salário. Então, nós não podemos confundir aqui o dever de portar arma de fogo com o eventual direito, com a liberdade, com a faculdade do cidadão comum, né, o não policial, não integrante de nenhuma força de segurança estadual, municipal, federal, de ter um instrumento tão letal quanto é a arma de fogo. Então, esse é o primeiro alerta que eu faço para que não pareça que alguém que tem um privilégio, na verdade não é um privilégio, é um dever, é um encargo, que esteja esquecendo dos direitos dos demais. Eu acho que o que não se pode esquecer aqui, nesse debate, é o bem comum, é o interesse público. Então, quando eu ouço argumentos que priorizam aquele ponto de vista comercial, que é da indústria bélica, obviamente que isso não me satisfaz, porque nós temos aqui um interesse muito maior que é o interesse público. Em direito penal, nós dizemos que o Estado ele tem que diminuir os riscos. É impossível conviver numa sociedade que não tenha nenhum risco. Então, tem um autor que deve ser lido, Ulrich Beck, ele diz na década de 1970, a sociedade se torna complexa e, por conta da mecanização, da industrialização, dos grandes aglomerados urbanos, nós passamos a conviver com risco cotidianamente. Não conseguiremos extirpar esse risco. A tarefa do Estado é diminuir esse risco a índices aceitáveis. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o direito à autodeterminação, a liberdade do cidadão, eu tenho, de outro lado, e às vezes em oposição,
o interesse da comunidade em se ver segura daqueles que não têm capacidade, daqueles que não têm aptidão psicológica, aqueles que com muito risco vão fazer uso da arma de fogo para interesse próprio, para uso próprio. Mas com relação, então, ao Estatuto do Controle de Armas, o senhor se posiciona contrariamente ou favoravelmente a essa mudança no Estatuto do Desarmamento que vigora no Brasil desde 2003? Eu só posso me posicionar contrariamente, porque eu não enxergo nele o interesse público. Nem vou argumentar aqui que boa parte dos parlamentares da comissão, né, que deu parecer favorável ao encaminhamento desse projeto a plenário, eles foram, de alguma forma, financiados em suas campanhas eleitorais pela indústria bélica. Isso é notório, né? Isso é evidente, isso está registrado na Justiça Eleitoral. Então já há um vício aí quanto ao real interesse deles, se eles buscam ou não o interesse, a representatividade dos seus eleitores, ou se eles têm em vista outros interesses que não coincidem com o interesse público. E eu tenho que ser contra, porque nessa argumentação de que a sociedade estará mais segura com menos armas, essa disposição que eles pretendem implantar, ela vai viabilizar o aumento no número de armas e de munição circulando na sociedade. Além do que, vai se facilitar que um maior número de pessoas, muitas delas despreparadas, tenham acesso. Então, eu aumento o número de armas por adquirente, eu aumento a quantidade de munição, né, por possuidor, eu diminuo a faixa etária, então alguém abaixo dos 25 anos realmente não está capacitado a portar uma arma de fogo. Isso é biológico, isso não é uma convenção de lei. Nós sabemos que o ser humano ele atinge a sua maturidade por volta dos 24, 25 anos de idade. Então, isso é biológico porque o cérebro, até essa faixa etária, está em formação. Ele não tem inibição, muitas vezes, dos instintos de agressividade. Isso é conseguido muito tempo depois. E o fato de se tornar permanente o porte de arma, isso é extremamente perigoso. Ele tem que ser renovado periodicamente. Hoje, 3 anos me parece um tempo bastante razoável. Além da submissão ao treinamento, à capacitação para tecnicamente operar essa arma. E segundo, mais importante, aquilatar até onde ele tem a aptidão psicológica, ele tem o controle para portar esse instrumento com o mínimo de risco. Então, é um retrocesso, nós estaremos na contramão dos países civilizados que conseguiram enfrentar o seu problema de criminalidade e de violência e que não foi armando os seus cidadãos. A gente gostaria de lembrar que nós já entrevistamos num programa que foi ao ar no dia 4 de dezembro de 2015, o Alexandre Lima, que é vice-presidente do Instituto Defesa, que é uma organização não governamental que objetiva o direito à legítima defesa armada. Só para fazer o contraponto para quem está assistindo esse programa e quiser também saber mais sobre uma outra perspectiva, o outro lado de quem defende o Estatuto do Controle de Armas. Mas, professor, o senhor tocou aí em pontos importantes. Com relação à idade, o senhor falou que seria talvez imprudente colocar armas nas mãos de pessoas menores de 25 anos. Mas talvez uma das grandes questões que traz aí esse Estatuto do Controle de Armas é o fato de qualquer cidadão, né, acima de 21 anos ou com 21 anos ou mais, poder ter o porte de arma para defesa pessoal e também para defesa patrimonial. Isso muda bastante, né, o comportamento do cidadão em relação a, enfim, a reação ao assalto, a questão da violência. Quando se argumenta, né, que nós precisamos rever o Estatuto do Desarmamento, a impressão que se passa ao cidadão é de que isso hoje é absolutamente vedado, que ninguém pode comprar arma de fogo e que ninguém pode obter uma posse, né, para portá-la fora da residência. Na verdade, a Polícia Federal ela continua autorizando a compra de arma de fogo, o que nós chamamos, né, da posse da arma de fogo em domicílio ou no local de trabalho. E segundo, a expedição de porte, sim, para que o indivíduo possa portar esse instrumento fora da sua residência. O que acontece, e a meu ver é absolutamente acertado, é que a expedição de uma licença para porte da arma, ela é submetida a um rigoroso controle pela autoridade policial, no caso da Polícia Federal. Então ele vai averiguar em que medida se justifica que aquele cidadão porte consigo uma arma de fogo. E pela proposta, esse critério valorativo, né, nós dissemos que há uma discricionariedade
por parte da Polícia Federal e deve continuar existindo. Senão, bastaria que o indivíduo apresentasse a documentação, adquirisse a arma e obtivesse aí a sua licença. E mais, se nós lermos com atenção esse projeto de lei, ele tem embutido ali várias disposições, uma série de disposições perigosas. Então, por exemplo, mesmo aquele que tenha o direito assegurado para ter a arma em domicílio ou no seu local de trabalho, ele pode transportar essa arma entre a sua casa e o seu local de trabalho, mesmo que não tenha licença para porte. Isso, na prática, libera o porte de arma para todo mundo. Qualquer cidadão que for abordado pela polícia e a ele for imputada a conduta ilícita, o crime de porte ilegal de arma de fogo, ele vai alegar que ele está no trajeto da sua residência para o seu trabalho e a polícia não terá condições de imputar ele a nenhum crime. Então, na prática, eu vou aumentar consideravelmente o número de armas em circulação. Vai atender, como eu disse, os interesses da indústria de armamento, jamais o interesse do cidadão em estar no espaço público, no espaço privado, mais seguro, a salvo de uso inadequado de arma de fogo. Já existe algum estudo que justamente determina, ou pelo menos projeta, quanto que movimentaria nesse mercado de armas de fogo, caso esse projeto realmente entre em vigor e substitua a lei do desarmamento? Nós não temos ideia de quantas pessoas acorrerão à compra de armas e à obtenção de porte, aquisição de munição, se houver aprovação desse projeto, desse famigerado projeto. É inestimável, mas nós podemos ter uma ideia de qual foi o efeito do Estatuto do Desarmamento em 97 e em 2003, porque de 2.400 estabelecimentos que existiam para comercialização de armas, em 2000, nós baixamos para 280 em 2008 e hoje talvez existam muito menos. Então aí fica evidente de que houve um estreitamento nesse comércio. Então, do ponto de vista econômico, do interesse comercial dessas empresas e volto a repetir, porque não podemos ser hipócritas, dos políticos que são financiados por essas empresas, óbvio que é algo bastante benéfico. Então, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo e um pouquinho antes de você acompanhar aí esse nosso intervalo, você vai ver um vídeo que nós produzimos para saber qual que é a opinião dos guarulhenses, de alguns guarulhenses, sobre o porte de arma. Então, você fica agora com esse vídeo. Eu sou a favor do porte de armas, porque a comunidade hoje em dia está sofrendo muita violência. Eu acho que as pessoas estão perdendo a vida muito à toa por motivos desnecessários. Então eu sou a favor do porte de armas para proteção. Eu também sou a favor do porte de armas, porque em caso de segurança também, claro que tem que ter uma regulamentação tudo, do portador da arma, para não ter nenhum problema de um desvio de conduta, Eu sou contra o porte de armas, porque eu acho que isso é meio que tapar o sol com a peneira. Acho que para resolver o problema da violência, não só na cidade como no país, a gente não pode estimular a violência liberando armas, liberando o porte de armas. Eu acho que o problema é muito mais profundo do que só liberar armas e para os, entre aspas, cidadãos de bem se defenderem. Eu sou a favor, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de responsabilidade se ela tem uma arma em casa, porque pode ser que uma pessoa tem, só que ela não sabe como que ela vai usar. Então, eu sou a favor sim, mas tem gente que não tem a responsabilidade de usar uma arma. Eu sou a favor do porte de arma, porque inclusive a gente podia ter uma arma em casa, poder ter a nossa salvação, porque se largaram os caras armados até a boca, os caras podem chegar agora na cadeia e fazer o que quer, como que nós vamos salvar a nossa família? Se nós não temos o quê? Justiça não está nem aí com a gente, entendeu? Inclusive a pessoa chega lá, fala um monte com a gente tem que ficar calado, minha filha. Eu sou contra, eu acho que a população não tem maturidade o suficiente para ter uma arma dentro de casa. A dengue é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti e a principal forma de prevenção é não deixar acumular água parada. A gente precisa tomar cuidado especificamente com pneus.
Então, se tiver algum pneu, mantê-lo coberto em um local seco e de preferência com uma lona, se a gente não conseguir cobrir. As questões das calhas, que devem ser vistoriadas no mínimo a cada 15 dias. A caixa d'água, tanto a caixa d'água ligada ao abastecimento, quanto a caixa d'água que às vezes fica como um depósito. É importante também não esquecer das garrafas, que devem estar com a boca para baixo, os vasos de planta também, que a gente deve, se possível, eliminar os pratinhos, mas se não for possível fazer a eliminação dos pratinhos, que coloque terra ou areia até o limite da linha de água, para evitar que acumule ali água também. O importante são os materiais inservíveis, como copos plásticos, latinhas, garrafas pequenas, tampinhas de garrafa. Tudo isso, se a gente não tem uso, a gente deve colocar dentro de um saco, fechar esse saco e colocar para coleta pública. A importância dos bebedouros de animais, porque às vezes a gente não troca água, a gente simplesmente coloca mais água nesse bebedouro. Então a gente deve também, a cada 2, 3 dias, para o bem do nosso animal e até para evitar a proliferação do Aedes aegypti, tirar a água, passar uma escova e encher novamente esses bebedouros de água. A gente sabe que 80% dos criadouros da dengue estão nas residências, mas se há um terreno baldio, uma praça ou uma rua com grande acúmulo de lixo, entulho, também é mais um local para ter a proliferação do mosquito. Todo dia é um dia de você olhar a sua casa, um dia de orientar alguém. Se você estiver vendo algum local que tem algum criador, avisar a prefeitura. Mesmo que nós já saibamos as principais questões da dengue e como evitá-las, a gente vai conseguir trazer um novo olhar sobre isso. Se você tiver dúvidas sobre a identidade do agente, ligue para a Prefeitura no telefone 2472-5070. De volta com Câmara em Pauta, no programa de hoje nós estamos falando sobre o Estatuto do Controle de Armas de Fogo com o professor de Direito Penal e Criminologia da PUC São Paulo e delegado de polícia, Edson Baldan. Professor, houve um referendo em 2005, justamente em que 64% da população brasileira se manifestou aí contra a proibição da venda de armas e de munição. Como que o senhor entende isso? Claro que essas duas coisas, o pote de arma já estava proibido por conta do Estatuto do Desarmamento, que passou a vigorar a partir de 2003. Como que o senhor interpretou esse resultado? Eu interpretei. Vende essa arma. Nós tivemos, e temos todos os anos, né? Uma medição de quantas armas são apreendidas pela polícia. São aproximadamente 7 mil. Enquanto que, no período de 93 a 2000, foram extraviadas dos cidadãos 100 mil armas de fogo. Então, nós podemos deduzir aqui com toda a segurança que, armando o cidadão de bem no primeiro momento, de forma indireta, reflexa, nós estaremos armando também a criminalidade. Como policial, eu constatava que, nos casos de homicídio que eu investigava, e isso as estatísticas trazem, né, em quase 80% dos casos, em que eu tinha a arma de fogo praticada como instrumento de prática desse crime, elas tinham, sim, uma origem lícita, e depois é que passavam à mão do criminoso. Então, o cidadão de bem que vai adquirir essa arma no primeiro momento, ele muito facilmente acaba alimentando, como eu disse, intencionalmente ou não, mas ele acaba assim provendo a criminalidade dessa arma. Isso leva a um círculo vicioso, porque quanto mais cidadãos armados eu tiver, mais aparelhada também a polícia deverá estar. Então a polícia hoje, ela não é a mesma de 20 anos atrás, quando nós não andávamos com armas de guerra, com fuzis. Hoje, a maioria das unidades policiais em centros urbanos tem que fazer frente a criminalidade violenta com esse armamento. E é uma espiral de violência, e talvez isso explique, em parte, porque é que nós temos um índice de letalidade policial tão grande no Brasil. São aí
O ano passado, 700 mortos pela polícia em São Paulo, o ano retrasado, 900, e são os maiores índices no mundo. E, claro, eu não deixo de olhar como policial do outro lado, porque um estado como São Paulo, em que 100 policiais em serviço perdem a vida num ano, tem algo errado, tem muita gente armada. Então, acho que a comunidade ela precisava ter acesso a outras informações. Então, aquele argumento de que a sociedade estará mais segura porque ela própria vai reagir ao crime, isso não se confirma, né? Então, tem um estudo do FBI, né, nos Estados Unidos, que é um dos países aí, sempre invocado como exemplo de armamento exitoso, em que ele diz que a cada intervenção do cidadão diante de um crime e que ele obtenha êxito, vão corresponder aí 185 mortes de pessoas. Então, é um preço muito, muito alto. Ainda falando desse país que é tomado como exemplo, né, ele tem 50% a mais do que a população brasileira. Nós temos 200 milhões, eles têm 300 milhões. Só que eles têm o triplo de cidadãos encarcerados. É o primeiro país no mundo em encarceramento. O Brasil está disputando a terceira para a quarta colocação, com mais de 700 mil já, né? E os Estados Unidos é o primeiro país do mundo, né, daquele chamado dos países entre os desenvolvidos, em taxas de criminalidade. Então, o armamento da população lá não conduzia a uma sociedade mais segura, muito pelo contrário, né? Então, esses dias, eu até li uma reportagem jocosa, que as lágrimas de Obama, né, talvez possam levar a uma reconfiguração da legislação ali e estreitar essa permissão que hoje existe. Professor, em 2013, inclusive, o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, ele apresentou 23 medidas para controle de armas, entre elas medidas para cobrar antecedentes criminais e fazer restrições aí à saúde mental, avaliar também se a pessoa teria condições mentais de portar uma arma. Mas o Congresso, ele rejeitou essas propostas e o Obama, na verdade, ele foi estimulado a fazer isso muito por conta dos massacres que aconteceram nos Estados Unidos. Em 2012, aconteceu um massacre numa escola de educação infantil, em que 28 pessoas foram vitimadas, entre elas 20 crianças. Como que o senhor analisa esse posicionamento do presidente dos Estados Unidos de tentar controlar a questão tanto da venda quanto do porte de arma de fogo? Isso demonstra bem, né, que existe aí uma questão cultural envolvida. O americano, tradicionalmente, né, ele tem o bisavô, o avô, o pai que lutou em alguma guerra, porque é um país permanentemente em conflito bélico com alguém. É uma sociedade onde a prática de caça também é bastante estimulada desde a tenra idade. E hoje, inclusive, as crianças são estimuladas, né, a cursos de tiro, a treinamentos de caça, etc. Não faz parte da nossa cultura, né? E foi realizado recentemente, em 2014, um estudo pelo Law Center to Prevent Gun Violence nos Estados Unidos, exatamente para contrastar essa intenção de estender, de facilitar a posse de armas por menores, né? Porque se constatou que em 15 anos, nós tivemos 23 mil menores de 18 anos que foram mortos por arma de fogo, sendo 14 mil homicídios e 7 mil suicídios, além de aproximadamente 2 mil mortes por disparos acidentais. Então, quando se fala de combater crime, né, com o uso de arma de fogo, esquecendo dessas vítimas que morrem não só pela prática de homicídios, mas também pela facilidade de acesso à arma de fogo para tirar a própria vida e de manuseio inadequado desse armamento, e que acaba resultando em disparo acidental que vitima pessoas de bastante tenra idade, eu acho que nós não podemos pagar esse preço tão alto em nome dessa pretensa liberdade, quando nenhuma liberdade é absoluta, e ela não pode estar acima do interesse público. Foi bem lembrado, né, o massacre nas escolas nos Estados Unidos. Isso tem se tornado corriqueiro, né? Isso depende da cultura de cada um. Quando nós vemos a progressão na proibição na Inglaterra, né? Então, em 1920 houve uma restrição. Na década de 60, por conta de um evento também numa escola, né, na Irlanda, se deliberou pelo estreitamento da permissão. Em 97 houve a campanha do desarmamento. E hoje nós temos 0,3%
por 100 mil na taxa de homicídios dele, e apenas 8% desses crimes de homicídios são praticados com uso de arma de fogo. Eu tive a oportunidade de trabalhar e de estudar por algum tempo ali, e eu pude observar, né, que o tipo de interrelacionamento ali é diferente também. A polícia ali, em grande parte, ela também está desarmada. Eu posso ter o luxo, e a Inglaterra, ela se dá esse luxo de não possuir uma polícia militarizada. Ela não tem polícia militar, nunca teve. E eu presenciei uma cena em que uma policial feminina, sozinha, ela prendeu 2 indivíduos que estavam lá se agredindo mutuamente. O respeito que eles tinham pela policial, ainda que desarmada. Em contrapartida, a polícia americana é extremamente violenta. Ela se militarizou por conta até da guerra às drogas, o armamento cada vez mais potente, porque a sociedade toda está armada. Então vira um campo de guerra. E quando se quer fazer uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, isso não dá certo. Por isso que eu sempre fico com um trabalho que se fez há pouco tempo, em que a comparação ela buscou padrões comparativos mais próximos. Então, foi feito aí um trabalho entre a cidade de Nova York e de Londres, porque eles possuem aí aproximadamente o mesmo nível socioeconômico, o mesmo padrão cultural e a mesma população, né? O que nós vamos observar, e aí destruindo os argumentos daqueles que sustentam o contrário. Nós temos em Londres um número elevado de furtos sem violência a pessoas e, no máximo, arrombamentos em que há violência à coisa, mas não à pessoa. E temos aí um número baixíssimo de crimes contra a pessoa. E com arma de fogo, muito menos ainda. Em Nova York. Do que em Nova York, em relação a Nova York. Então, o que nós podemos observar é que é uma falácia dizer, né, que menos armas não implicarão em menos crimes. Sim, implicarão em menos crimes. E menos crimes contra a pessoa. E o bem jurídico mais valioso que nos cabe tutelar, né, ao Estado, através das suas leis penais, através da sua polícia, da sua justiça, é a vida do ser humano, é a integridade física do ser humano. O patrimônio a gente recompõe. E óbvio, isso é tarefa da polícia, prover a nossa segurança. Agora, se nós chegamos a um Estado em que, aqui em São Paulo, temos hoje 20% a menos do efetivo policial cuidando da nossa segurança do que tínhamos há 20 anos atrás, é óbvio, é ali que nós temos que buscar a pressão, e não armando o cidadão. Professor, uma coisa importante, a polícia sempre recomenda para os cidadãos que não reajam a assaltos. E esse fato do cidadão andar armado, isso não é um contrassenso, por exemplo, essa possibilidade do porte de arma ser estendido para a população? Evidentemente que sim. Como eu disse, eu já sou policial há 28 anos. Então, por dever de ofício, eu ando permanentemente armado. Então, eu aprendi, né, eu entrei na polícia com 20 anos de idade, e eu recebi um treinamento, foi feita lá a minha inspeção psicológica, e a grande sorte que eu tive foi trabalhar ao lado, nesse começo de carreira, de policiais bastante experientes que me ensinaram o que fazer e o que não fazer com a arma. Mas eu presenciei diretamente acidentes pessoais, policiais que dispararam a arma em si ou em outra, por não saber manusear, ou por um segundo de desatenção ter acionado ali o mecanismo de disparo, porque a arma não dispara, quem dispara é o ser humano, né? Então, eu posso dizer que para estar capacitado ao uso eficaz da arma, né, para fazer o contraste, para combater um ato de violência contra si, esse possuidor, aquele que porta a arma, ele tem que estar muito bem treinado e, mais que isso, ele tem que estar preparado naquele instante. Então, quando nós falamos do fator surpresa, eu tenho vários amigos policiais, inclusive delegados, que foram seriamente feridos e alguns perderam a vida, porque estavam armados, mas eles foram surpreendidos. Então, geralmente, o fator surpresa é sempre do assaltante, né? O crime que mais acomete os policiais é no trânsito, né, da sua casa para o trabalho, ou vice-versa, quando ele é surpreendido aí pelas vias públicas. Ele está sozinho no seu veículo e com a sua arma. Então, ele volta a ser um cidadão comum. E, muitas vezes, o policial, ele não prestando a devida atenção nos fatores de perigo que o rodeiam, ele não vai ter tempo de usar eficazmente a sua arma. Então, quando eu vejo, né, o cidadão que tem o porte de arma, né, e ele anda com essa arma guardada numa bolsa, né, dentro de um coldre, é como se não estivesse armado, porque ele não vai ter tempo de acionar.
Isso vai do preparo, do treinamento, né? E da capacidade. Eu posso dizer, em 28 anos, portando diariamente minha arma de fogo, ela dorme ao meu lado, eu nunca a usei fora do trabalho. Todas as vezes que eu saquei minha arma, foi em razão da minha função, jamais para me defender de um ataque nas ruas. Bom, a conversa tá boa, claro, a gente vai fazer mais um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o Câmara em Pauta sobre o Estatuto do Controle de Armas de Fogo. Você que está assistindo o programa, não saia daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. De volta com o Câmara em Pauta, nós estamos discutindo nesse programa sobre o Estatuto do Controle de Armas de Fogo. E a gente está discutindo esse assunto com o delegado de polícia e professor de Direito Penal e Criminologia pela PUC São Paulo, Edson Baldan. Professor, um dos argumentos utilizados pelas pessoas que defendem o Estatuto de Controle de Armas é que justamente com o porte de armas concedido legalmente para o cidadão, o Estado vai ter uma noção exata de quantas armas estão nas mãos da população. Como que o senhor avalia esse argumento? Eu creio que ele seja apenas parcialmente verdadeiro, porque, como eu disse, nós temos hoje 16 milhões de armas de fogo dos cidadãos de bem, né, circulando, sendo que metade está na ilegalidade. Armas que foram adquiridas legalmente, depois de algum tempo, elas passam a ser comercializadas, né? É aquilo que nós chamamos do mercado negro, que alimenta a criminalidade, e a partir dali o Estado não tem mais nenhum controle. Porque se eu não procuro, né, a polícia para fazer o meu recadastramento do meu registro ou do meu porte, o Estado vai perder o controle rapidamente dessas armas. Então, é um argumento que não se sustenta, né? E uma outra questão que se levanta também, nesse caso, atualmente, né, com o Estatuto do Desarmamento, as polícias estão armadas e os bandidos também. A população, teoricamente, não tem aí o direito de portar a arma. Como que fica, por exemplo, nesse caso, que você tem uma parte só, uma parte legal que está armada, que seriam aí as polícias, que têm, né, como o senhor falou, o dever de andar armados,
E os bandidos também, por outro lado, e a população, ela se sente, por exemplo, refém, nesse caso, dos bandidos, porque a polícia, é claro que não pode estar a todo momento, em todo lugar. Não, evidentemente que é um quadro que não é satisfatório para ninguém. Talvez para os criminosos. Mas o que nós temos que fazer é desarmar os criminosos, não armar o cidadão de bem. Porque nós sabemos que pela via do armamento do civil, nós não chegaremos a padrões melhores, a níveis melhores de segurança pública. Aliás, eu tenho um dado bastante recente, que é agora de novembro de 2015, após a onda ou a ameaça de terrorismo, né, que paira sobre toda a Europa. A União Europeia, que expede diretivas de legislação uniformes para todos os países da União Europeia, eles acabam de expedir uma nova orientação aos países, no sentido de alterar a legislação interna e restringir o porte e a posse de arma, porque eles não acreditam que o cidadão armado possa, de alguma forma, colaborar com a segurança pública. No máximo, cuidar do patrimônio pessoal, quando ele não se torna ele próprio uma vítima da sua arma. Como eu disse, quando nós, policiais, aconselhamos o cidadão de bem a não reagir, é porque nós temos, claramente, né, pela experiência e pelas estatísticas, que na maioria das vezes, essa reação de forma incorreta ocasiona a morte ou sérias lesões ao que reage. Então, eu acho que nós estaríamos na contramão, né? E lá na Europa nós temos estudos criminológicos muito melhores do que temos aqui na América Latina, e lá essa percepção está correta. Não é armando o cidadão que eu consigo combater essa criminalidade mais violenta, que é o terrorismo, porque essa vitima em larga escala a população civil. É muito, muito mais grave do que essa criminalidade a varejo que nós temos. Então, o que eles têm de evidente e de certo é que se eu armo o cidadão, por uma via indireta, eu estou armando a criminalidade e os terroristas. Outro dado importante, outra informação importante que traz aí o Estatuto do Controle de Armas é com relação à possibilidade de pessoas que respondem a inquérito policial ou a processo criminal poderem ter o porte de arma. Hoje isso é proibido, né? E a restrição ao porte se daria somente para aquelas pessoas que já foram condenadas, que já tiveram uma condenação penal por crime doloso, que é aquele crime com intenção de matar. O que o senhor acha dessa alteração? O que ela pode trazer aí para a sociedade? Nós trabalhamos, né, no direito, no processo penal, com algo que se chama presunção da inocência ou da não culpa. Então, aquele que ainda não foi condenado definitivamente, ele não pode sofrer qualquer ônus em razão de uma mera suspeita que paire sobre ele. Agora, em matéria de segurança pública, faz todo sentido eu obstar o acesso a uma arma de fogo àquele que já tem contra si uma investigação, principalmente se ela versar sobre um crime doloso, um crime intencional em que exista violência à pessoa, né? Eu excluiria ali os crimes culposos, por exemplo, né? Então, alguém que se envolveu num acidente de trânsito, isso não é óbice hoje para ele conseguir o porte ou a posse da arma de fogo. Eu creio que, da maneira como está, submetendo o pedido de aquisição ou a licença para a posse de porte da arma de fogo, a avaliação da autoridade policial, em que ele possa averiguar, naquele caso concreto, daquele requerente, se ele tem a necessidade de portar essa arma. Segundo, se ele tem aptidão e se existe um baixo risco no porte desse armamento, é o ideal. Então, se eu tiro esse requisito, né, que é o baixo risco e aptidão psicológica, evidentemente que eu vou incrementar o risco na sociedade. É o que eu disse, eu não consigo uma sociedade 100% segura. Eu não consigo extirpar o crime de qualquer comunidade que seja. Agora, um dado que é incontestável, né? Então, a Universidade de Harvard, pela sua faculdade de saúde pública, ela tem vários estudos no sentido de que, aumentando o armamento, eu aumento a letalidade e eu aumento a criminalidade. Isso, então, estaria na contramão da preservação daquilo que nós chamamos de incolumidade pública, que é o direito de o cidadão ter um espaço seguro, privado e público, onde o seu patrimônio, a sua vida, a sua integridade física não será lesionada pela conduta imprudente, negligente ou mesmo intencional daquele que porta uma arma de fogo. Segundo o mapa da violência de 2015, o Estatuto do Desarmamento ele ajudou a reduzir e estagnar as taxas de mortalidade no país, que eram de 22,2 mortes
por 100 mil habitantes, isso em 2003, para 20,1 em 2011. E em 2012, esse valor subiu para 21,9, ou seja, reduziu, estagnou, mas não modificou muito ainda esses índices. Isso depois desses anos todos, são 12 anos que o Estatuto do Desarmamento está vigorando. O que falta, professor, para reduzir definitivamente essas taxas de óbitos por arma de fogo? O que falta é que quem argumenta em contrário compreenda que o crime ele não é monocausal. Eu tenho vários fatores que influem naquilo que nós chamamos de criminogênese, ou seja, na causação do crime. É óbvio que nós tivemos uma interrupção na escalada de crimes violentos, de homicídios, com o advento do Estatuto do Desarmamento. Porque aquela progressão que vinha numa taxa de 7% ao ano, ela é interrompida com o advento... Essa curva ela existe, né? Isso é quantitativo, isso é numérico, basta que eu veja que ela se estaciona em 2003, 2004, e agora ela tem uma leve ascensão. Porque outros fatores que seriam inibidores da criminalidade, eles não foram priorizados pelos governos na sua segurança. Então, a inibição do porte de arma de fogo, ele é sim um contributo para a diminuição do número de mortes. O que nós não podemos deixar de esquecer, é que de 1980 até 2012, nós tivemos 880 mil mortos, né? Então, isso é uma cidade muito grande, 880 mil pessoas. Mais da metade de Guarulhos. Guarulhos tem 1.300.000 Exato. habitantes. E é mais chocante quando 500 mil desses mortos, eles tinham entre 15 e 29 anos. Imagine quanto isso significa, obviamente, do ponto de vista afetivo para as famílias, né, para os seus entes queridos, mas também do ponto de vista econômico. Nós não sabemos quantos bilhões nós perdemos por causa da violência. Quem vai custear isso? Não é o cidadão de bem? Porque isso onera o serviço de segurança, o poder judiciário, o serviço de saúde e do ponto de vista da economia de um país, nós estamos privados aqui, né, de 500 mil jovens que hoje ainda poderiam estar trabalhando ativamente, né, e no sustento das suas famílias. O que é chocante também é que grande parte dessa população são jovens, né, são da periferia, são jovens masculinos da periferia, e nós sabemos que principalmente negros, né? Principalmente negros. E quais são esses outros fatores que o senhor falou que não são priorizados pelos governos? É por isso que não cabe, né, fazer a importação de leis, de regramentos, de política criminal de um país para o outro. A cultura é diversa. A América Latina, ela é detentora dos maiores padrões de violência. Nós somos latinos, né? Os nossos padrões de comportamento, eles são bem diferentes de um europeu, por exemplo. Então, nós estamos numa sociedade que tem a violência como padrão, né? Em todos os níveis. E se eu facilito o acesso da arma de fogo a nós que temos essa cultura da violência, é esperado que haja resultados danosos da vida. Isso é esperado. O Brasil, e sempre que nós dizemos isso na criminologia, há sempre um desmerecimento desse argumento, mas o Brasil ainda é um país com uma das maiores taxas de desigualdade no mundo, né? Então, enquanto nós não tivermos aí a civilização, né, na acepção mais pura do termo, chegando a nós não teremos padrões mais civilizados de convivência. Então, quando nós observamos a Inglaterra do século XIII, ela tinha o mesmo índice de homicídios que nós temos hoje no Brasil. Eles passaram por um processo civilizatório ao longo aí de 700 anos. E nós estamos nesse caminho, mas ainda, eu até brinquei com um colega, porque quando iniciamos essa discussão numa rede social, eu comentei a postagem do deputado, imediatamente eu recebi lá uma série de comentários de pessoas extremamente violentas, né? E eu contra-argumentei. É por esse motivo que eu sou contra o armamento indiscriminado dos cidadãos, porque nem todo mundo está preparado para portar uma arma de fogo. Se você já é tão violento atrás de um teclado, imagine com uma arma na mão. Nem todo mundo está preparado para ter acesso a uma arma. Eu não posso comparar a cultura latina com a cultura europeia, com a cultura japonesa. Os japoneses, eles são aversos
a qualquer tipo de violência, né? Os europeus têm um padrão de comportamento que é muito diferenciado do nosso, né? A gente poderia exemplificar, basta que você analise o comportamento de como pegamos uma condução, de como nos tratamos no trânsito, né? De como as autoridades tratam os administrados e vice-versa, e faça essa comparação com uma cultura. Não é possível a importação de normas de lá para cá. Bom, a gente já está no final do programa, eu gostaria só de pedir que o senhor fizesse as suas considerações finais. Eu volto a frisar que a pretendida alteração desse projeto de lei 3.722, ele apenas vai atender aos interesses da indústria armamentista que financia os parlamentares defensores dessa ideia. Do ponto de vista do interesse público de uma comunidade mais segura, a solução é toda ao contrário. Nós temos que diminuir a quantidade de armas em circulação, nós temos que desarmar principalmente os criminosos e nós não podemos armá-los indiretamente, facilitando o acesso desnecessário, o acesso temerário do cidadão à arma de fogo, como quer e como faz esse projeto, que na prática vai tornar universal o acesso às armas de fogo por quem quer. Nós teremos mais violência, nós teremos mais crime, nós teremos, por consequência, uma polícia muito mais violenta, uma sociedade muito, muito mais conflituosa do que nós temos hoje. Professor Edson Baldan, nós agradecemos a sua participação no Câmara em Pauta. Eu também agradeço a sua audiência. Lembrando que você pode fazer críticas, sugestões e também observações ao nosso programa. Basta enviar um e-mail para camaraemPauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Eu me despeço para você e fica o recado. Toda sexta-feira, depois do Jornal da Câmara, tem edição inédita do Câmara em Pauta aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.